Pessoa humana, me chamo José Carlos Carturan Filho, sou diretor de desenvolvimento da Eleven Treinamentos. E estou aqui para falar com você sobre o vídeo que você assistirá em breve, que faz parte da trilha de redação empresarial e comunicação corporativa. Em muitas empresas em que nós ministramos treinamentos, esse é um ponto crítico. A mensagem por escrito, por exemplo, em e-mails e aplicativos de mensagens. E então, você considera-se um bom escritor, um bom redator de mensagens do dia a dia mesmo? Então veja o vídeo que faz parte dessa trilha e você pode encontrar essa trilha de aprendizagem completa na Elevenflix, nosso sistema de streaming, www.11flix.com.br, ou na Eleven Academy, também um sistema de streaming, mas aqui com certificados, infográficos, e-books, podcasts e vários outros materiais complementares. Aproveite! Até mais! Onze dicas para textos bem escritos. Esteja atento para verificar se a sua mensagem contém o que você quer ou precisa, por que você quer ou precisa, como você quer ou precisa, para quando você quer ou precisa. Logicamente, dependendo do teor da mensagem, essas variáveis podem mudar. Ainda assim, tenha em mente esses pontos como guia. Primeiro, defina o objetivo. O objetivo da mensagem deve ser muito bem definido. Saiba o porquê está enviando a mensagem. Preferencialmente envie uma mensagem para cada assunto. Caso vá abordar mais de um tema na mesma mensagem, deixe claro a quem lê que a mensagem contém mais do que um tema. Isso pode ser feito por meio de itens, por exemplo. 2. Tenha uma linha de raciocínio. Após definir o objetivo principal da mensagem, lembre-se que ela deve ter começo, meio e fim. Estruturar um texto ou um e-mail acaba sendo de suma importância. O fato de você concatenar as ideias de forma objetiva e lógica dará maior entendimento, fluidez e facilidade a quem lê a mensagem, para compreender e eventualmente saber como proceder a respeito do que você está escrevendo. Um bom texto possui clareza e coerência na exposição das ideias. Utilize mensagens curtas e claras. Isso fará com que o e-mail fique mais conciso, mais objetivo e facilitará a leitura e a assimilação das outras pessoas. Não é necessário escrever muito para demonstrar que você domina a escrita ou aquele assunto. Utilize a capacidade de síntese. Após escrever o e-mail, antes de enviá-lo, releia e verifique se há palavras e expressões desnecessárias e que servem apenas para deixar o texto mais extenso. Separe por parágrafos. Preferencialmente, utilize um parágrafo para cada ideia. Os parágrafos também devem ser curtos e, quando for possível, utilize conectores entre os parágrafos e os raciocínios. Palavras como logo, portanto, apesar de, além disso, então, dentre outras, podem ser bem utilizadas nessas situações. Parágrafos bem escritos darão maior coesão, assertividade e fluidez ao texto. 5. Cuidado com a ortografia. Fique muito atento à ortografia. Erros de português, principalmente aqueles mais graves, podem colocar em xeque a sua credibilidade e até mesmo a imagem da empresa, caso sejam encaminhados a um cliente externo. Antes de enviar o texto, submeta-o a uma correção ortográfica e fique esperto. Nosso idioma é repleto de armadilhas que podem literalmente nos complicar. Expressões como seção com cedilha e seção com 2 S's, concerto com S e concerto com C, acento com C e acento com 2 S são apenas algumas das inúmeras cascas de banana que podem nos fazer ter escorregões pelo caminho. 6. Utilize pontuações, acentos e vírgulas. Pontos finais de exclamação e interrogação obviamente mudam completamente o sentido da frase. O uso ou não de uma vírgula pode dar a conotação oposta a uma mensagem. Seja extremamente vigilante em relação a esses quesitos. Eles podem alterar quase que completamente o teor de uma mensagem. 7. Elimine abreviações, vícios de linguagem, gírias e coloquialismos. Palavras que se repetem muitas vezes, termos informais demais, gírias, tudo isso pode comprometer a qualidade do texto corporativo. Lembre-se de que nós não estamos falando com linguagem verbal, em que, dependendo do contexto, podemos inserir algum termo mais coloquial ou informal. Abreviações como VC ao invés de você, ou PF ao invés de por favor, não devem ser utilizadas. Termos como tô ligado, mano, cara, também precisam passar longe da escrita corporativa. Evite muitos nes, entendeu, veja bem, tá, e aí? Se você teve a mínima dúvida de que a expressão pode ser inadequada, é melhor substituí-la. 8.
Cuidado com os exageros no inglês corporativo. É importante que seu texto seja interessante e acessível para quem lê. Se for agradável, melhor ainda. Portanto, evite o excesso de termos em inglês ou outros idiomas, exceção, claro, se você estiver escrevendo nesse outro idioma. Contudo, se a mensagem for em português, nada de carregar em termos como approach, empowerment, expertise, skills, know-how, business e etc. Há alguns termos dos quais não conseguimos muito fugir, como download, pendrive e e-mail. Mas, se for possível a substituição para algum termo em português, prefira. 9. Use itens. Você pode e deve, no sentido de facilitar a leitura de qualquer texto, colocá-lo separado em itens. Além de facilitar a leitura, podem diminuir o tamanho do texto e ou visualmente deixá-lo mais acessível a quem o lerá. Em caso de e-mails, isso facilita também a resposta. 10. Releia o texto em voz alta. Ao reler o texto em voz alta, será possível detectar imprecisões, falta de coesão, concordância, termos equivocados, pontuação adequada e até mesmo se a mensagem está compreensível ou não. Será possível também detectar palavras muito repetidas e questões referentes à pontuação, acentuação, vírgulas ou frases e parágrafos muito extensos que dificultam a leitura e o entendimento. E por último, lembre-se que as pessoas são diferentes e têm diferentes meios de interpretar a informação. Fique atento para que a sua informação contemple os diferentes tipos de comunicadores. Na dúvida, seja mais didático do que informal. É fundamental também que as mensagens fiquem claras e que o objetivo principal do e-mail seja colocado de forma bastante perceptível. Além disso, lembre-se que muitas vezes a pessoa que receberá o e-mail ou lerá o texto, independentemente do formato, está com pressa. Hoje as pessoas, por receberem muitas informações, às vezes dão uma passada de olho. Se houver alguns termos muito importantes e que precisam ser destacados no texto, utilize o itálico, que é quando aquela letra fica mais dobradinha, ou palavras em negrito. É claro, evite colocar todo o texto em negrito e sublinhar ou grifar o texto não é muito elegante. Coloque sempre ao final uma mensagem que faça com que a pessoa esteja à vontade para perguntar a você caso tenha ficado com alguma dúvida. Frases como qualquer dúvida eu estou à disposição, qualquer dúvida me acione, servem para que a pessoa possa fazer esse movimento caso não compreenda. Perceba, são muitas regras e muitos pormenores que devem ser observados, inclusive alguns pormenores da língua portuguesa que nós veremos mais adiante.